Quando um grupo de jovens se reuniu no dia 6 de junho na Avenida Paulista para contestar o aumento da tarifa de ônibus de São Paulo, ninguém poderia imaginar que aquele seria o marco zero da maior sequência de protestos no país. O que foi que levou tantos manifestantes às ruas do Brasil? Tudo começou por causa do aumento das tarifas no transporte público, mas existe muito mais que isso nas bandeiras, nas faixas, nos cartazes e também nas vozes que falaram bem alto durante os protestos. O gatilho dos protestos de 2013 foi o aumento das passagens de ônibus e metrô em São Paulo, que passaram de R$ 3,00 para R$ 3,20. O movimento cresceu com a violência policial e a falta de diálogo do governo, e passou a gritar por direitos civis, o direito de se manifestar primeiramente e contra as péssimas condições oferecidas à população, como transporte, saúde e educação precários. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. Mais de 250 mil pessoas saíram às ruas apenas em São Paulo. Foram as maiores mobilizações no país desde as manifestações pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, e chegaram a contar com até 84% da simpatia da população. Seja meu amigo, a bomba sobe, a gente abaixa. Me manda um house, odeio bala de borracha. Pedi piloto esconde pela própria natureza. Espera forte papo no bolso. E teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, meu Brasil é sua Brasil, pátria amada. Os filhos desses homens vão, gente, pátria amada, Brasil. As manifestações de junho, em sua maioria, foram organizadas online, através da rede social Facebook e via Twitter, principalmente pelo movimento Passe Livre, em São Paulo. Em diversos locais, as manifestações que começaram pacíficas terminaram com cenas de violência entre manifestantes e a polícia. Os confrontos começaram quando um grupo, conhecido como Black Bloc, que acompanhava a passeata convocada por centrais sindicais, provocou a polícia militar, que revidou com bombas de gás lacrimogêneo. Em contrapartida, integrantes do movimento jogaram morteiros, fogos de artifício e coquetéis Molotov nos policiais. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Porque já tinham mirado em mim outras vezes naquela noite. Ninguém tinha atirado. Eu tava fazendo meu trabalho, eu sou mulher, enfim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Conta pra mim, dona Maria, o que houve? Levei um tiro com borracha. Eles vão atirar pra cá, hein? Tá melhor? Eles vão atirar pra cá, hein? Os manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e propostas. Mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira. O governo e a sociedade não podem aceitar que uma minoria violenta e autoritária destrua o patrimônio público e privado, ataque templos, incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. Essa violência, promovida por uma pequena minoria, não pode manchar o movimento pacífico e democrático.
Para compreender melhor a manifestação de 2013, pode ser útil também relembrar como nasceram protestos recentes da história do Brasil e também quais seus desdobramentos. É o caso do movimento Direta Já, em 1984, e o Fora Collor, em 1992. Em 1984, a campanha das Diretas Já, que exigia a retomada do voto popular para presidente da República, eletrizou a atmosfera política. Entre janeiro e abril de 1984, dezenas de comícios foram organizados nas principais cidades brasileiras. Após muitos anos de ditadura militar e eleições indiretas para presidente, uma campanha popular tomou as ruas para pedir o afastamento do cargo do presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupção e esquemas ilegais em seu governo. A campanha Fora Collor mobilizou muitos estudantes que saíram às ruas com as caras pintadas para protestar contra o corrupto presidente, que tornou-se o primeiro da história política brasileira a sofrer um processo de impeachment. A repercussão dos protestos em 2013 foi mundial. Vários telejornais deram espaço a esse movimento que causou grande impacto no país. As manifestações de rua nas principais cidades brasileiras foram destaque nas imprensas internacionais. Vários famosos apareceram com cartazes incentivando os manifestantes brasileiros e também nas redes sociais usando a hashtag #ChangeBrasil, que significa Mude Brasil. Diga não à violência, diga não ao vandalismo. Não estamos aprovando, é pela paz no país que estamos marchando. Precisamos de escola, não se vive só de bola. É o povo brasileiro que sustenta o país inteiro. Brasil, dá na tua hora. Brasil, tem que ser agora. Errei na avaliação do primeiro dia das manifestações contra o aumento das passagens em São Paulo. Falei na TV sobre o que me pareceu um bando de irresponsáveis fazendo provocações por causa de 20 centavos. Era muito mais que isso, pois eu fiz um erro de avaliação. E essa é a minha autocrítica. Este movimento, o Passe Livre, que começou outro dia, tinha toda a cara de anarquismo inútil. E critiquei-o porque temia que tanta energia fosse gasta em bobagens, quando há graves problemas a enfrentar no Brasil. Mas a partir de quinta-feira, com a violência maior da polícia, ficou claro que o movimento Passe Livre expressava uma inquietação que tardara muito no país. Após 2 semanas de intensos protestos, manifestações de forma superficial e sem maiores pretensões, houveram algumas vitórias significativas. Primeiro, as tarifas dos transportes públicos em muitas cidades tiveram congelamento de preços e até diminuição do valor. A segunda vitória diz respeito à movimentação do Estado, ou seja, os governos resolveram agir para amenizar a cobrança da sociedade. A presidente Dilma Rousseff convocou os líderes dos movimentos reivindicatórios para uma conversa no Palácio do Planalto. Em seguida, recebeu prefeitos e governadores para a formação de um grande pacto nacional de ação. No pacto constam ações nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana e a proposta de uma ampla reforma política. Ainda foi cogitada uma constituinte proposta que durou pouco, menos de 48 horas. A justificativa foi a falta de tempo para a composição jurídica da ação. Os governos sabiam que precisavam agir, tornar o Estado mais ativo, mais próximo do cidadão, especialmente dos mais necessitados. Caso contrário, as ruas voltariam a ser o caminho das mudanças, pelo menos o ponto de partida. Mas não foi isso que aconteceu e o gigante voltou a dormir.